A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Eu sou o reverendo Carlos Alberto, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Irajá, e mais uma vez nós estamos voltando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a questão do lava-pés, que o Senhor Jesus Cristo realizou junto aos seus discípulos e que nós encontramos na Bíblia Sagrada lá em João 13, no verso 4 e 5 mais especificamente. Eu vou ler para você esse texto, gostaria que você acompanhasse essa leitura para entender como foi o procedimento de Jesus nesse texto de João 13. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esse texto aqui nos mostra Jesus tomando uma atitude que não seria adequada e própria para ele, porque Jesus, para os seus discípulos, ele era o mestre, ele era o rabi dos seus discípulos. E entendemos que havia uma tradição judaica que dizia que o rabi, que o mestre, que o rabi, quando ele para com o seu servo, o servo deveria fazer tudo para o seu mestre. Mas tinha uma coisa que o servo não poderia fazer, e esta coisa seria justamente a lavagem dos pés. Tudo o servo deveria fazer para o seu mestre, menos o lavar os pés. E aí lembramos que era uma antiga tradição judaica, um antigo costume semita, que quando um visitante chegasse na casa de alguém, o anfitrião, o dono da casa, receberia esse visitante e, para conforto desse visitante, lhe cederia uma bacia com água e toalhas para que ele pudesse lavar os seus pés e poder fazer um pouco de sua higiene e dar um pouco de conforto para esse visitante na lavagem dos pés. No Novo Testamento, o costume continua, mas no Novo Testamento entra a figura do escravo, do servo, para fazer esta atitude, ou seja, a atitude de pegar a bacia, deitar água, pegar uma toalha e lavar os pés do visitante que estaria cansado. Mas os discípulos de Jesus, que tinham conhecimento da antiga tradição, eles não fizeram isso, porque se dizia também que quando não tinha o escravo e nem o anfitrião dentro da casa para fazer isso, ou o anfitrião estava impossibilitado de fazer isso, quem poderia fazer isso era o próprio visitante, ou alguma pessoa que estivesse junto com os visitantes. Ora, Jesus tinha 12 discípulos, e nesse caso, um deles poderia buscar a bacia, colocar água, pegar toalhas e fazer a lavagem dos pés dos seus irmãos. Mas nenhum deles fez isso. Por que será então que os discípulos de Jesus não procederam desta forma? Rapidamente passo a vocês três razões para isso. Primeira razão, que havia uma disputa interna entre os discípulos. A disputa era quem deles seria o maior entre eles. Lá no capítulo de Lucas, versículo 46, nós vamos encontrar essa discussão do Jesus Cristo verificando que os discípulos queriam saber qual deles seria o maior. Em outro momento, nós observamos a esposa de Zebedeu, chamada Salomé, e que possuía 2 filhos que faziam parte dos discípulos de Jesus, João e Tiago, ela chegar para Jesus e dizer: mestre, eu gostaria de pedir uma coisa a ti, que meus filhos pudessem ficar à sua direita e à sua esquerda no reino dos céus. Nesses 2 textos, nós observamos que a questão da ambição é uma questão muito antiga dentro do coração do homem, dentro do coração da humanidade. Jesus, quando ouve Salomé pedir para os filhos, para ele, Jesus, colocar os filhos à direita e à esquerda dele no reino dos céus, Jesus olha para Salomé e depois chama os seus discípulos e fala assim: aquele que quiser ser grande, terá que ser servo entre vós. Naquele outro texto, em que ele vê a discussão interna dos discípulos, querendo os discípulos ver qual deles seria maior entre eles ali, Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz assim: aquele que receber esta criança em meu nome, este sim, entre vós, deverá ser o menor de todos. Jesus dá uma lição para os seus discípulos. A lição que ele quer dar é uma lição de humildade, uma lição de santidade, uma lição que todos nós crentes devemos aprender nos dias de hoje. A lição de sermos humildes e de buscarmos ser mais santos diante de Deus, buscarmos uma maior consagração diante de Deus.
Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele vem à terra, se esvazia da sua majestade, da sua santidade, vem à terra e é Ele, não o servo, não o discípulo que busca a bacia, é Ele que coloca a água na bacia, é Ele que tira sua vestimenta de cima, é Ele que coloca a toalha junto na sua cintura, é Ele que se abaixa, se ajoelha diante dos seus discípulos e começa a lavar os pés de cada um deles que estão ali. O que eu vejo nesse texto é santidade. O que eu vejo nesse texto é humildade. A humildade e santidade que a Igreja de Jesus não pode nos dias de hoje negligenciar. Que lembramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a igreja está sendo formada e está crescendo, a Bíblia fala que o Espírito de Deus acrescenta à igreja homens e mulheres que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas tem um momento ali que eu gosto muito, que a Bíblia diz o seguinte em Atos 2, diz que a igreja é vista pelas pessoas com simpatia. Que simpatia seria essa? Porque a igreja neotestamentária era uma igreja santa, separada, consagrada, era uma igreja que agia com humildade, era uma igreja que sabia e entendia o ensino que Cristo deixou, o lava-pés, porque quando o mestre se abaixa, coloca água na bacia e se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos e seca com a toalha, Jesus mostra que a igreja de Cristo não é uma igreja que veio para ser servida, mas veio para servir. Você que está me ouvindo agora nesse vídeo, preste bem atenção nessa palavra. Jesus nos chama não para nós sermos servidos, mas Jesus nos chama para servir, para abençoar as pessoas, para mostrar pelos nossos gestos e atos que o nosso discurso de humildade e santidade tem valor, porque ele é manifestado através das nossas ações. Se ajoelhe, se abaixe, pegue a bacia, pegue a toalha, experimente lavar os pés dos seus irmãos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.